Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa jornada Arquiteto 10K. Caso você ainda não me conheça, eu sou Yasmine Weissheimer, eu sou arquiteta também. E o meu único objetivo com essa jornada é te ensinar a faturar R$10.000 todos os meses com o seu escritório de arquitetura, sendo ele físico ou home office. E se prepara, porque eu vou mostrar que é possível sim, mesmo que você não tenha dinheiro, que você não possua ninguém para te indicar clientes, para você que não pôde estagiar em outros lugares, que se sente inseguro, para você que não tem a menor ideia de como começar. E mesmo se você trabalha em algum lugar, você também consegue ter o seu escritório nas horas vagas. Você vai sair dessa jornada com tudo que precisa para faturar R$10.000 todos os meses com o seu escritório. E no final dessa aula ainda vai ter um super bônus para você. Mas você precisa ficar aqui comigo até o final para saber como você faz para receber ele. Eu sei que faturar R$10.000 por mês com o seu escritório pode ser algo distante nesse momento. Mas se não fosse possível para mim, se eu não fosse a prova viva de que sim, é possível, eu não estaria aqui compartilhando com você. Eu quero te mostrar como uma aluna minha, em apenas 30 dias, também chegou nesse faturamento com o seu escritório. Dá uma olhadinha aí. Olá, maratonistas arquitetos 10K. Meu nome é Ingrid Neres e vou contar para vocês como eu cheguei aos 10K de faturamento em um mês. Cada aula que a Yasmine dava, eu colocava em prática imediatamente. Eu começava a organizar o meu escritório. Começava a mapear os meus processos, fazer meus checklists de projetos. Enfim, eu comecei a organizar e colocar na minha mente que a arquitetura é um empreendimento, é uma profissão, é um trabalho que precisa ser valorizado como qualquer outro. E aí eu percebi que eu queria fazer o treinamento, eu queria ir além. E fiz o treinamento, sou da última turma Arquiteto 10K, e em um mês eu consegui alcançar o faturamento de 10K. Na verdade, já estou ultrapassando os 10K. Você precisa entender que a sua profissão, ela transforma vidas. Projetos transformam vidas. E dessa forma, você vai transformar a sua mentalidade para poder vender mais. Então, a minha gratidão pela Yasmine transmitir para nós o conhecimento dela e nos fazer enxergar que nós somos capazes. Vocês são capazes sim, assim como eu sou, e eu desejo que vocês, cada um de vocês, cheguem também ao 10K de faturamento, assim como eu cheguei. Ela é uma pessoa comum como você. E apenas 30 dias depois de aplicar o meu método, ela já conseguiu, de fato, chegar nos R$10.000 com o seu escritório. Tudo isso trabalhando no home office. Mas antes de eu te contar como é que você faz, então, para atingir esses 10K de faturamento com o seu escritório, eu quero te contar um pouquinho da minha história. Para que você entenda que esse meu método, ele não nasceu do dia para a noite. Talvez a sua história seja muito parecida com a minha e com de todos os meus alunos que eu converso quase que diariamente. Inclusive, quando eu comecei, eu não sabia nada, literalmente nada. E eu comecei cometendo muitos e muitos erros. Quero falar para você, eu morava numa cidade muito pequenininha, onde fazer esses projetos incrementados, luxuosos, essas casas em condomínio, era algo muito distante para mim. Sem contar que eu precisava viajar 2 horas todos os dias para ir até a faculdade. Na minha cidade não tinha escritórios grandes. Existiam apenas pequenos arquitetos que nem estagiários tinham. O que eu consegui mais próximo de um estágio foi trabalhar em uma loja de revestimentos. Mas assim como você, eu também sonhava em ter o meu escritório, ter as minhas casas de sucesso. Foi então que a primeira oportunidade que eu tive, que me motivou, foi estagiar em uma incorporadora. E ela construía casas. Nessa incorporadora, eu consegui vivenciar um pouco sobre obra, sobre projetos executivos. Eram 245 casas. Imagina só, um condomínio somente de casas. Nessa empresa eu fiquei até a minha formatura.
Lá eu aprendi muito sobre planejamento, etapas de obras, enviar o projeto executivo para a obra. Mas chegou um momento que eu percebi que eu já tinha aprendido tudo que eu podia. E aí eu queria algo mais. E também eu estava me formando. Bom, nesse momento, aquele sonho de ter o meu escritório voltou, ressurgiu. Porém, bateu uma insegurança muito grande. Porque apesar de eu ter trabalhado nessa incorporadora que trabalhava com obra, eu não tinha feito nenhum projeto ainda. Eu não fazia projetos nela. Eu sim recebia os projetos e enviava para a obra. O fato é que eu nunca tinha feito um projeto. E nessa mesma época, uma amiga que estava se formando também me convidou então para abrir um escritório com ela. E eu, super insegura, pensei, nossa, esse é o melhor caminho, sinal do universo. Afinal de contas, era o que eu precisava. Eu não tinha conhecimento em projetos. Bom, então eu trabalhava à noite, no final de semana, até que eu consegui guardar um dinheirinho com o escritório, começou a render frutos e eu pude então largar esse emprego fixo. Nesse momento eu entendi, é a hora de eu alçar voo e começar de fato o meu escritório. Então eu peguei todas as minhas economias, a gente abriu um espaço físico para nós, porque eu achava que o caminho era ter um grande escritório. A verdade é que não. Hoje o home office traz muito mais resultado do que um escritório físico. Bom, mas na época eu não tinha esse conhecimento. O problema é que essa pessoa tinha um olhar diferente de arquitetura para mim. Como que funcionava? Ela era a pessoa mais comercial, então ela ia lá, falava com uma pessoa, com a outra e começava a buscar possíveis clientes para nós. Só que esses possíveis clientes não eram pessoas que vinham até o escritório, sentavam com a gente, faziam um briefing, faziam um orçamento, né? E fechavam um projeto. Não. Essas pessoas, elas ligavam para nós e falavam: fulana, eu tenho um cliente, ele quer uma casa assim, no terreno tal. Monta um estudo aí para mim e aí eu passo para buscar daqui 2, 3 dias que eu vou apresentar para o cliente. E se caso ele gostar, aí a gente fecha o projeto contigo. E aí a minha vida se resumia a passar a semana projetando para alguém que eu não conhecia, com a possibilidade, talvez, de fechar aquele projeto. Isso me causou muita frustração. Porque na minha cabeça, a arquitetura é muito mais do que fazer um projeto e entregar para alguém. A arquitetura, para mim, é ter contato com as pessoas, é projetar algo que faz sentido para a vida daquela pessoa. Isso é arquitetura para mim. E dessa forma, não acontecia. E essa sociedade também não pensava, né? Ela não pensava nisso. Para ela, ela queria era ganhar dinheiro. E tá tudo certo, cada um com seus valores. Mas o meu valor de arquitetura não era esse. Foi aí, então, que eu simplesmente resolvi encerrar a sociedade. Só que como ela quem tinha controle dos clientes, acabou que eu não tive acesso aos projetos. Eu saí de lá com uma mão na frente e outra atrás. Cheguei na casa dos meus pais e falei: pai e mãe, o que eu faço agora? Eu não tenho meus clientes, porque eu nem conhecia os clientes. Eu não tenho os projetos e eu não tenho mais escritório. Nesse momento eles me falaram: Yasmine, eu tenho uma salinha aqui, a gente tem uma salinha na imobiliária. Ela é 2x2, ela é pequenininha, mas dá para você começar a abrir o seu escritório. Bom, naquele momento eu tinha uma oportunidade, não era a melhor, porque a minha cidade era bem pequena, como eu te falei antes, mas eu tinha a minha força de vontade. Naquele momento eu fui lá, pintei a minha sala, colei um tecido na parede, peguei as imagens que eu tinha dos projetos, que inclusive todos esses projetos saíram em grandes revistas logo depois que eu saí do escritório, e sequer eu fui mencionada, então foi realmente muito frustrante. Mas eu não ia deixar que nada me abalasse. Fui lá, comecei naquela salinha pequena e comecei a postar na rede social as imagens que eu tinha. E aí uma pessoa começou a ver, outra começou a ver também. Meu pai saiu lá distribuindo meus cartões. E aí eu percebi que a coisa começou a acontecer. Foi aí então que veio a minha primeira oportunidade, que foi um cliente de um projeto bem pequeno, um projeto bem simples. Mas já foi um começo. Depois desse projeto começou a vir mais um, mais outro, até que chegou finalmente a minha casa num condomínio. E aí eu fiquei muito feliz, porque todo aquele esforço estava valendo a pena. Bom, meu sonho estava começando a se realizar, eu estava começando a ter casas num condomínio. Só que com isso vieram muitos problemas.
No momento em que eu comecei a ter os primeiros clientes, eu comecei a ter muita dificuldade de gerenciar o meu escritório. Então eu não sabia cobrar, eu cobrava um valor, mas nunca sobrava nada para mim. Eu ia fazer o projeto, eu virava noites e noites projetando. Eram horas exaustas de projeto. Eu não conseguia me posicionar com o cliente, então ele me pedia alterações constantemente. Isso fazia com que eu passasse o tempo todo alterando o projeto e trabalhando muito mais horas do que eu deveria. Eu percebi também que aqueles clientes, eles acabaram. Porque eu não fiz mais captação de clientes, eu não entendia o que estava acontecendo de verdade. Eu só percebi que eu tinha problemas. Eu trabalhava infinitas horas e nunca sobrava dinheiro nenhum. Alguma coisa estava errada. Até que então surgiu um curso na internet, que hoje ele nem existe mais, mas ele era um treinamento online com uma imersão presencial. Naquele momento eu pensei, bom, ou eu mudo a minha vida de uma vez por todas, ou eu vou continuar passando desse jeito. Chegou um ponto que eu tava já tão exausta que quando chegava um novo cliente, eu não sabia se eu queria aquele cliente ou não. Porque da mesma forma que eu queria muito ele, eu pensava assim, meu Deus, mas eu vou ter todo esse trabalho para entregar esse projeto. Eu acho que eu nem quero mais. E aí eu já tava até pensando mesmo em desistir da arquitetura. Bom, mas aí surgiu essa luz no fim do túnel. Fui lá, fiz o treinamento, entendi tudo que eu tinha que fazer para realmente organizar meu escritório, ter sucesso, ter mais tempo livre, né? Faturar a grana que eu realmente queria faturar. E sem contar, ter reconhecimento pelos meus trabalhos, que isso é bom demais. Bom, depois desse treinamento, depois de conhecer outros colegas que também passavam pelos mesmos problemas que eu, o meu escritório finalmente começou a andar. Finalmente começou a deslanchar. Eu pude fazer aquelas casas que eu sempre sonhei projetar, aquele projeto que dá orgulho de ver, sabe? Também pude visitar uma feira incrível na Itália, que é a maior feira de decoração do mundo. Aí eu comecei a conseguir realmente realizar meus primeiros sonhos. E hoje, fazendo uma análise de tudo que eu passei, eu percebo que existem 3 erros que foram os principais erros que eu cometi durante toda essa caminhada que eu acabei de te contar. E é por isso que na aula de hoje eu quero te contar esses 3 erros e eliminar a chance de você cometer esses erros também. Então pega papel e caneta aí e bora falar desses erros. Bom, o primeiro erro que você pode cometer pode ser até bobo para você, mas ele é muito importante. O primeiro erro é você não começar imediatamente. Você tem que começar imediatamente, porque depois de toda essa minha trajetória, eu percebi que as únicas coisas que eu precisava de verdade para começar era o meu celular, um computador e a minha força de vontade. É isso mesmo, é a sua vontade de começar. Porque se você não tem experiência em projetos como eu não tinha, saiba que o seu cliente, ele é leigo. Ele não vai te avaliar como o seu professor da faculdade te avaliava. Ter um escritório físico, como eu falei, só vai te gerar despesas desnecessárias nesse momento. Então, você precisa só do seu computador, do seu celular e da sua força de vontade. Nenhuma pós-graduação vai te ensinar o que você precisa de fato para ter o seu escritório. Então, para de adiar esse sonho. Não deixa passar mais 1 mês, mais 2, mais 3. Saiba que a cada 1 ano se formam mais de 6.000 arquitetos no Brasil. E você sabe que a média salarial de um arquiteto é muito inferior ao teto. Por sinal, é completamente ilusória, né? Porque eu desconheço as empresas que pagam por ela. E, gente, é uma realidade muito dura, né? Mas eu acredito que ter o seu negócio é te permitir viver o que você sempre sonhou. É não ter limites de onde você pode chegar. E se você está aqui nessa jornada, saiba que esse é o primeiro passo. Então, comece imediatamente. Eu me comprometo de te entregar todo o caminho. Você só precisa se comprometer de começar imediatamente e não deixar aqueles 6.000 profissionais passarem por você. No início, a gente não precisa abrir uma empresa. Você pode atuar como autônomo. Não existe empecilho nenhum. E não tem nada além de desculpas que você fica criando na sua cabeça. A nossa profissão ela é uma das poucas que nos permite trabalhar assim que a gente sai da faculdade, no nosso home office. Diferente, por exemplo, de um dentista,
porque precisa de um consultório, de equipamentos médicos e tudo mais. Pensa bem, você pode atender os seus clientes na casa deles, né? Hoje, por exemplo, o meu escritório fica na cidade que eu estou agora, mas os meus maiores clientes ficam a 120 quilômetros daqui. E eu visito eles semanalmente. Eu vou até a casa deles, é muito mais confortável. E saiba que conhecimento técnico de projeto você já tem. Você passou 5 anos na faculdade, pare de achar que você não tem competência, porque você tem sim. Sem contar que a gente digita no Google hoje uma dúvida e essa dúvida aparece ali. É muito fácil de resolver. Vamos para o erro 2, então? Arquiteto projetista versus arquiteto empreendedor. Esse é o principal motivo pelo qual encontramos tantos colegas na arquitetura sem sucesso, deixando anos de suas vidas passarem, trabalhando em empregos que não gostam. Eu consegui entender o que acontece com nós arquitetos. Nos formamos e ali nós achamos que somos arquitetos projetistas. Então entenda uma coisa, se você quer empreender na arquitetura, você precisa deixar imediatamente de ser um arquiteto projetista. Você precisa entender que você tem que ser um gestor do seu negócio na área da arquitetura, que é o seu escritório. O projeto que você vende, ele é o seu produto ou serviço. Em outras palavras, você é dono de um negócio e não é um projetista. Você tem que ser gestor do seu negócio da arquitetura. Ou seja, nunca mais fique apenas desenvolvendo projetos, realizando cursos para projetos. Você precisa se desenvolver em outras áreas. E essas áreas estão aparecendo aí na sua tela em um iceberg. Um arquiteto 10K, ele é um arquiteto que entende todas essas áreas. Ah, Yasmine, mas como assim? Eu me formei para fazer projeto? Não. Você tem que ser gestor de um negócio no ramo da arquitetura. Você vende projeto, consultoria, acompanhamento, obra, tanto faz. Fazer projeto é o que você vende. E sim, precisa ser lindo, precisa ser bacana, você tem que se dedicar. Agradar o cliente principalmente, mas isso é o seu produto, não é você. Você realmente acha que esses escritórios que fazem lindos projetos que você vê, você realmente acha que eles são famosos por conta dessa beleza desses projetos? Não. Eles são famosos porque eles trabalham todas essas áreas, tudo isso que está abaixo aí desse iceberg. Eles trabalham muito bem cada um desses itens que está abaixo do iceberg. Mas que você, olhando para a empresa, olhando para esse escritório, enxerga apenas a pontinha do iceberg, os projetos. Ou se você for lá fazer o estágio, você também não vai aprender tudo que está por baixo do iceberg deles. Eles não vão lhe contar e nem te mostrar. Na verdade, os projetos são apenas uma consequência disso. Eu gosto inclusive de usar esse iceberg para representar. Essa pontinha aí são os projetos, mas é somente o que a gente enxerga. A verdade é que um escritório de sucesso, ele tem que ter controle de todos esses itens aqui, que a gente vai falar mais sobre ele na segunda aula. Mas saiba, construir um escritório de sucesso não é apenas ter projetos bonitos. Eu conheço particularmente vários profissionais que fazem projetos lindos, mas não conseguem se colocar no mercado. E o terceiro erro é colocar toda a sua energia no lugar errado. Eu sei que você pensa, meu Deus, como é que eu vou dar conta de todas essas áreas? Eu sou apenas eu, não tenho mais ninguém. Eu já passo horas, noites projetando. A questão é que sim, é você com você. Mas o problema não é a sua falta de tempo, e sim a maneira como você organiza o seu tempo. Eu cheguei nos meus 10K mensais sozinha, mas é claro, com clareza dessas áreas e com as ferramentas certas. O que eu quero que você perceba aqui é que certamente você perde muito mais tempo nos projetos do que você deveria. Como eu falei antes, não são os projetos que vão te trazer os maiores resultados. É a sua visão empreendedora alinhada ao controle de cada um daqueles itens do iceberg que você viu. É isso que te fará chegar aos 10K mensais. Projeto você já sabe fazer. Você pode até acreditar que não, eu sei que você tem insegurança, mas lembre-se, você passou 5 anos na faculdade. E sem contar com todo o conteúdo livre que tem na internet, que eu já te falei. O problema
é o tempo que você passa nos projetos. E como resultado, você acaba não tendo tempo para mais nada. Você precisa aprender a gerenciar isso tudo. Em quais tarefas você coloca mais energia para que você de fato tenha resultados? A gente precisa aprender a fazer tudo. É literalmente fazer tudo para que a gente consiga chegar no resultado que a gente deseja. Né? O escritório crescendo a cada ano, crescendo todos os meses, porque entenda, ninguém vai te pegar pela mão e vai te entregar o caminho do sucesso. Esqueça isso. Nós precisamos fazer por nós mesmos, nos organizar, correr atrás. É assim que acontece de verdade a nossa vida profissional. Não é sentadinho aí esperando que o milagre aconteça. Também não é estudando teorias que você saberá cuidar do seu escritório. E como ter um? Conhecimento sem ação é inútil. Conhecimento em ação é poder. Bom, o nosso tempo aqui está chegando ao final e a gente precisa realmente encerrar a nossa primeira aula. Nesse vídeo eu te mostrei os 3 principais erros que te impedem de finalmente chegar aos 10k de faturamento todos os meses com o seu escritório. E isso aqui não é nem 10% de tudo que você vai encontrar nessa jornada. Na próxima aula eu vou te mostrar os 4 pilares para que você tenha que executar no seu escritório para se tornar um arquiteto 10k. E lembrando, a aula 2 ela vai ao ar na quarta-feira às 20 horas. Mas eu também quero te convidar para deixar um comentário aqui embaixo dessa página. Me conta quais desses erros você está cometendo. E eu vou responder pessoalmente também se você me enviar uma dúvida. Eu quero também que você inspire outras pessoas. Então, conta lá, conta como está sendo para você. Quanto mais você participar e se empenhar nessa semana, maior vai ser o seu resultado. Eu quero ver a carinha de quem está aqui participando do evento comigo. Por isso, eu mesma vou responder os comentários. Você também pode me acompanhar no Instagram, @arq.yasmine. Inclusive, compartilha lá essa aula, me marca. Eu vou adorar saber que você está lá super empenhado. E eu também criei uma super novidade, que é uma comunidade no Facebook, onde você pode ir lá colocar suas dúvidas e insights sobre a jornada. Nessa comunidade, eu e a minha equipe iremos responder todas as suas dúvidas. Para participar, basta você clicar aqui no botão abaixo. E se por acaso você ainda não está no grupo do WhatsApp, tá aqui embaixo o botão também. Clica e entra, porque amanhã, às 9 da manhã, eu vou te enviar um super bônus. Vai ser um PDF incrível sobre a nossa aula. Só que esse PDF tem uma senha. E a senha dele é a palavra erros. Então, anota aí, erros. Você vai precisar dessa senha para poder desbloquear esse PDF incrível que eu preparei para você. Ah, e não esquece de marcar a hashtag Arquiteto10K para mim te encontrar através dessa hashtag. E eu te vejo então na nossa segunda aula.